Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina Saúde do Trabalhador. Neste encontro, nós iremos falar sobre bioética e a enfermagem no trabalho. Então, nós vamos nos deparar com situações, problemas que envolvam questões éticas relacionadas à atuação do enfermeiro do trabalho. Nós vamos também falar de algumas condições bastante específicas de saúde ocupacional, por exemplo, de doenças ou agravos que devem ser notificados, ou seja, de notificação compulsória, focado então na saúde ocupacional. E nós também vamos falar e aprofundar sobre síndrome de burnout, que é uma doença reconhecida recentemente enquanto uma doença relacionada ao processo de trabalho. E você vai perceber que existem alguns sintomas e alguns sinais que podem ser identificados pelo enfermeiro do trabalho para conseguir, então, identificar que alguns funcionários podem ter a síndrome de burnout ou, então, estar no processo de desenvolvimento da doença. Para que você, então, consiga enviar suas dúvidas, as suas reflexões e para que eu possa respondê-las, eu quero que você entre ou no chat ou no Skype. O Skype da nossa tutora à distância, da Natasha, é natasha.bolorino. Daí é só entrar com esse login no Skype e você, então, enviar suas dúvidas para que eu possa respondê-las. Ok? Ao final da nossa teleaula, nós vamos participar do Kahoot, realizando o nosso quiz. Peço que vocês já se adiantem, por isso, anotem o número do nosso PIN, que é 221733. Esse número vai ser importante para você entrar e participar do nosso quiz, mas como vocês já fazem isso ao longo do tempo, vocês provavelmente não devem ter dúvida, é bem simples, dá para entrar pelo computador ou pelo celular, tá bom? Como eu disse, nós vamos abordar então essas temáticas relacionadas à bioética, síndrome de burnout e doenças de notificação compulsória. Portanto, o grande questionamento que vai nortear todas as nossas situações e problemas vamos ao quadro. Você sabe quais os aspectos éticos podem surgir ou que você pode encontrar ao longo da sua atuação enquanto enfermeiro ou enfermeira do trabalho? Então, nós vamos nos deparar com situações fictícias, mas que provavelmente que pode acontecer enquanto você for enfermeiro do trabalho. É importante para a gente entender qual é a ação, a atuação correta e mais adequada diante dessas situações, então, que nós consideramos éticas, né? Situações que envolvem a bioética, no caso, considerando que a nossa atuação é com relação à medicina, à saúde, né? A prestação de serviço em saúde. Portanto, nós vamos responder e desenvolver a nossa primeira situação-problema. Vamos lá? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! A nossa primeira situação-problema envolve o enfermeiro Pedro, que trabalha em uma empresa como enfermeiro do trabalho e ele vem acompanhando um trabalhador em específico. Ele notou que esse trabalhador ele procurou por atendimento relacionado à saúde ocupacional frequentemente nos últimos tempos. E dessa última vez, ele veio acompanhado de alguns exames.
Para que ele consiga passar pela consulta médica, primeiro ele passou por uma avaliação da enfermagem, entregou os exames que foram solicitados pelo médico e então o encaminhou para a consulta médica. Mas quando ele olhou, olhou os exames, ele identificou que um desses exames era de HIV e que o exame tinha dado positivo. Ele encaminhou esse paciente para a consulta médica e, vamos ler o slide que eu vou dar continuidade. O Pedro, então, ao receber esses exames de alguns colaboradores, descobriu que um deles era positivo para HIV. Ele foi até uma cozinha, uma copa, e encontrou outra enfermeira, a Paula, e acabou revelando o estado de saúde desse conhecido colaborador da empresa. Entretanto, Pedro não observou, mas a Norma, outra colega que trabalha mais de 10 anos na empresa, ouviu a revelação que deveria ser sigilosa. A dona Norma acabou contando o que sabia para outra funcionária. E a situação, a notícia que deveria estar guardada pelo sigilo profissional, se espalhou rapidamente. Portanto, como que você avalia as ações realizadas por Pedro? Ele acabou revelando que um dos funcionários tinha o resultado de HIV positivo. Portanto, aqui nós estamos nos deparando com uma questão que envolve aspectos morais e éticos. A moral, ela sempre está relacionada ao que nós devemos fazer em cada situação. E a pergunta que norteia a moral é o que eu devo fazer em uma dada situação. E a ética, aluna, é sempre a reflexão sobre o bem. Por que devemos fazer desta maneira? O que é certo em fazer, Por que fazemos isso? A ética, geralmente, ela é vista como universal. Então, acaba que nós temos diversas culturas, diversos meios de interpretar uma situação, mas o que é certo geralmente é um consenso, mas isso varia muito com relação a aspectos culturais, econômicos, enfim, aos quais estão inseridos. Entretanto, na área da saúde, nós temos a bioética. Portanto, o que é certo, o que devemos fazer em relação ao outro, em relação à assistência do cuidado do outro, é tida como algo universal. Então, nós sabemos o que devemos fazer para com o outro. Mesmo porque cada profissão que nós seguimos, enfermagem, medicina, tem um código de ética. Portanto, não há questionamentos quando se fala dessas questões. Sim, existem vários questionamentos, mas nós devemos sempre seguir o código de ética estabelecido para cada uma das nossas profissões. E na enfermagem, isso também acontece, é claro, e quando se trata de informações sigilosas, de doenças relacionadas aos pacientes, nós devemos sempre manter sigilo, a não ser que exista alguma condição judicial que deva abrir uma exceção. Caso contrário, nós devemos manter sigilo entre o que é exposto em uma consulta de enfermagem. Portanto, o Pedro, ele infringiu alguns aspectos considerados básicos na área da ética em enfermagem. Mesmo que ele esteja conversando com outro profissional, quem estava na consulta era ele. Portanto, ele deve guardar o sigilo, tá? A não ser que a equipe de saúde atenda um mesmo paciente e essa situação seja discutida em prol da saúde desta pessoa que está recebendo o atendimento. Portanto, nós devemos levar em consideração que na área da saúde nós temos a bioética, que é um estudo, então, que analisa questões relacionadas à área da biologia e da atenção em saúde, da medicina. Portanto, alguns princípios devem ser levados em consideração durante um atendimento. Quais princípios são esses, então? Quero que você me acompanhe. A bioética, além dos princípios, possui algumas funções bastante distintas. Como eu disse, a bioética é um estudo que avalia
implicações, ou seja, decorrência de questões morais envolvidas na ciência, na biologia e na medicina. Então, toda vez que houver um ato, né, que envolva a bioética, a gente precisa pensar que ela tem uma função descritiva, ou seja, é preciso descrever e analisar o conflito ocorrido. Por exemplo, no caso do Pedro, quais foram os atos, né, que o levaram a revelar essa situação? Então, ele falou num momento de descontração, numa cozinha, né, numa copa, e acabou trazendo à tona essa informação não só para uma funcionária, mas também para outras pessoas que estavam junto. Então, descritivamente, analisar o conflito ocorrido. Temos a bioética normativa, que analisa esse conflito e aponta condutas que deveriam ser certas e também as erradas dos envolvidos. No caso do Pedro, foi revelar uma informação sigilosa. E protetora, na medida do possível, tentar amparar os envolvidos na disputa de valores, priorizando sempre o mais fraco. Nesse caso, é o colaborador que teve uma informação sigilosa revelada e pode ter consequências bastante severas com relação ao próprio trabalho desse funcionário. Ele pode se sentir lesionado, ele pode se sentir ofendido, né, envergonhado por conta de uma informação que para ele pode ser bastante delicada de lidar, principalmente no ambiente de trabalho. Quais são os princípios, então, da bioética? O primeiro deles é a autonomia, que é a liberdade que cada um de nós temos de decidir o que é certo ou não para a gente. Porque o que é certo para mim pode não ser certo para você. O que é belo para mim pode não ser belo para você, né? Ou bom. Portanto, cada um de nós temos a decisão sobre nossa própria vida e, mediante, né, a ausência de uma doença mental e termos capacidade de responder pelos nossos atos, nós temos então a capacidade de autodeterminação de realizar as nossas escolhas. Portanto, cada um de nós temos capacidade de decidir o que é certo ou não nas nossas vidas. E isso deve ser respeitado pelos profissionais da área da saúde. A não maleficência é a obrigação que o profissional de saúde tem de não causar danos aos seus pacientes, significando evitar o mal, não prejudicar e não causar danos, sobretudo de forma intencional. Então, por exemplo, no caso do Pedro, do enfermeiro do trabalho, ele não pensou no outro, né? Ele acabou trazendo à tona uma informação sigilosa e ele acabou causando o mal do outro. Não sabemos se foi de maneira intencional ou intencional. Acreditamos, a princípio, que seja intencional. Ele apenas fez um comentário, não tendo, né, ele não conseguiu mensurar a dimensão daquilo que ele estava fazendo nessa situação. A beneficência é favorecer sempre a qualidade de vida das pessoas e minimizar e evitar os danos durante o tratamento. Enquanto que a justiça, aluno, é a questão da igualdade de tratamento. Portanto, nós não devemos fazer distinção e ter diferença na maneira de tratamento. Portanto, é preciso que haja igualdade no tratamento, quando o foco é o paciente e a distribuição equitativa, ou seja, igual, às responsabilidades de cada membro da equipe de saúde envolvidos na tomada de decisão. Em relação ao Pedro, né, ao enfermeiro do trabalho, ele infringiu esses aspectos humanos, éticos, jurídicos e também deontológicos. Ou seja, ele infringiu o código de ética da enfermagem. Portanto, existem implicações éticas às quais o Pedro estará sujeito. Essas implicações são bem evidentes diante do fato ocorrido, tanto para o colaborador quanto também para a empresa
que poderão solicitar ao Código de Ética de Enfermagem que abra um processo, porque o enfermeiro ele não manteve a conduta esperada sobre os aspectos de segredo do sigilo profissional, que estão no nosso Código de Ética de Enfermagem, seguindo os artigos 81 e 85. O 81 fala que é direito do profissional não revelar as informações confidenciais de que tenha conhecimento em virtude do seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. E é proibido divulgar ou mesmo fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser reconhecidos. A nossa obrigação é em relação ao nosso paciente, tá? A não ser que seja uma doença ou algo que tenha uma implicação, seja altamente contagiosa e que possa infectar, contaminar outras pessoas. Nesse caso, quando há um grande risco de contaminação para outras pessoas, essas informações elas podem ser divididas com outras pessoas. Caso contrário, não, né? Se não é um ebola, algo que é extremamente contagioso, não se deve fazer revelação, tá? A nossa confidencialidade é com relação a quem nós atendemos. No caso do Pedro, o que aconteceu? Ele teve uma infração ética, então ele foi negligente. O que é negligência mesmo, aluno? A gente já aprendeu que é negligência. Negligência é quando nós sabemos o que é certo e mesmo assim fazemos. Imperícia é quando nós não sabemos, nós não temos conhecimento e mesmo assim fazemos. Eu não sei como realizar uma punção venosa, algo bem básico. Mesmo não sabendo, eu vou fazer e eu posso causar dano ao outro. Então, imperícia é o ato de não saber e mesmo assim fazer. Negligência é eu sei e eu vou fazer, mesmo fazendo errado. Eu vou fazer e eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. No caso do Pedro, ele foi fofoqueiro, Ele compartilhou uma informação extremamente sigilosa que não dizia respeito algum à outra colega. A outra colega não tinha interesse algum, não deveria saber sobre essa informação. Muito menos a Norma, que estava na copa ali, e acabou escutando a conversa e acabou disseminando todo o assunto. Portanto, é negligência. O Conselho Regional de Enfermagem pode aplicar uma punição nesse enfermeiro, caso o colaborador se sinta lesado, prejudicado, e pode abrir, então, uma sindicância com relação ao ato desse trabalhador e ele pode receber uma punição com relação a essa atividade. Portanto, ele foi negligente ao realizar, então, a divulgação da informação, mesmo sabendo do princípio do sigilo na prática profissional do enfermeiro. Portanto, são aspectos que a gente deve levar em consideração. Você, se decidir ser enfermeiro do trabalho, tem que ter ideia de que algumas informações chegarão a você relacionadas aos próprios colegas de trabalho e isso deve ser mantido em segredo. Tá? É diferente, na verdade assim, é igual para todo mundo que você for atender. Entretanto, na saúde ocupacional, você vai atender pessoas que é do seu convívio no trabalho. Portanto, esse sigilo tem que ser redobrado, essa atenção tem que ser redobrada. Então, se você decidir ser enfermeiro do trabalho, tenha consciência de que essas informações vão ser disponibilizadas a você e cabe a você ter e manter, então, o código deontológico da enfermagem, levando em consideração a questão do sigilo dessas informações. Nós finalizamos nossa primeira situação-problema e vamos para a segunda. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado.
Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Vamos à nossa segunda situação problema. Nessa situação, a Thelma, ela é enfermeira do trabalho em uma indústria de cerâmicas e começa a emitir a solicitação de comparecimento ao setor dos funcionários que deverão fazer os exames periódicos. Um dos trabalhadores afirmou que não quer realizar novos exames, pois havia sido contratado há pouco tempo e para a contratação já havia realizado muitos exames, por isso não queria ser submetido aos procedimentos novamente. Portanto, a Thelma se vê diante de um impasse ético pela recusa da realização dos exames por parte de um dos trabalhadores, mas ela precisa resolver de alguma maneira. Então, o que a Thelma precisa fazer? Ela segue o princípio da autonomia ou existe alguma forma mais adequada para resolver a situação? De que maneira ela segue o princípio da autonomia? O que é autonomia mesmo, aluno? Autonomia é o ato, né, a capacidade que cada um tem de decidir sobre suas próprias ações e tomar decisões da sua vida. Nesse caso, a figura desse trabalhador está relacionado ao ambiente de trabalho. Não é uma decisão que ele tomou em relação à própria vida pessoal, né? Não é uma decisão pessoal, é uma decisão relacionada ao ambiente de trabalho. Portanto, o que pode acontecer? Sim, ele é uma pessoa, um trabalhador que tem condições de responder por si, né? Ele tem as suas capacidades mentais, ele pode decidir por si, ele pode recusar a realização desses exames com a justificativa que ele deu. Eu fui admitido recentemente, eu já realizei esses exames, portanto, eu não quero ser submetido a esses procedimentos novamente. Nesse caso, o que eu quero que você entenda é que toda vez, não só um trabalhador, né, não só na área de saúde ocupacional, se algum paciente ou algum familiar de um paciente se recusar a receber medicamento, recusar a receber procedimentos, o próprio cuidado ou até mesmo, tem muito paciente, eu já vivenciei isso muitas vezes, que ele quer ir embora, ele quer receber alta, mesmo sem condição nenhuma de receber alta. O que acontece? A gente precisa levar em consideração, é claro, outros fatores, tentar conversar, mas nós não podemos prender as pessoas, né, dentro de um hospital e forçá-las a receber um cuidado, uma vez que as suas condições psíquicas estão adequadas, né? Não é um paciente confuso, não é, né, no caso desse trabalhador, ele tem as suas capacidades mentais íntegras. Portanto, o que nós devemos fazer? Ter um respaldo legal. De que maneira nós podemos ter esse respaldo legal? Por meio do consentimento livre e esclarecido. Esse consentimento, né, esse atestado, ele coloca, então, às claras o que a pessoa está se negando ou a receber ou a fazer. Portanto, vamos ao slide. Esse consentimento livre e esclarecido, esse termo, ele é um documento que a pessoa poderá, no exercício da sua autonomia, expressar formalmente que aceita ou recusa o que lhe for proposto quanto às possibilidades de diagnóstico e também a atos terapêuticos ou profiláticos. O que é profilático mesmo? Evitar, então, que a pessoa desenvolva uma doença a respeito, então, da sua saúde. É importante que você entenda que o termo de consentimento livre e esclarecido não é só para quando a pessoa se recusa a receber um procedimento, um medicamento, um cuidado, enfim. Mas também é importante
que ele aceite, né? Esse termo de consentimento livre e esclarecido também é muito utilizado para que a pessoa tenha clareza sobre os riscos os quais ela poderá estar exposto diante de determinado procedimento. Esse termo ele é muito utilizado em procedimentos cirúrgicos, em que nós sabemos que existe um risco muito grande, né, de ter complicações e, portanto, a família e o paciente precisam assinar esse termo, de que ele está ciente do procedimento cirúrgico que ele vai realizar, bem como que ele tem compreensão de que existem riscos inerentes a esse processo cirúrgico. Portanto, o termo de consentimento livre e esclarecido deve ser utilizado não só para aqueles que recusam o atendimento, como também para aqueles que aceitam, para que você, enquanto profissional, se respalde e tenha um documento que declara que ele tem ciência dos atos dele. Porque ele pode muito bem falar, eu não sabia, né? Eu não fui informado. Portanto, este é um documento que as instituições todas já têm um modelo. É só fazer a solicitação desse modelo de termo de consentimento livre e esclarecido e fazer com que, em algumas situações, esse termo seja assinado, esclarecendo todos os riscos. O paciente quer receber alta antes do tempo? Quais são os riscos, né? Então, coloca no termo de consentimento livre e esclarecido para que você se respalde, né? Bom, foi dito a ele quais são os riscos e mesmo assim ele se recusou ou mesmo assim ele aceitou. Então, vamos adiante. Portanto, o termo de consentimento livre e esclarecido é um documento muito utilizado para o nosso respaldo. Mas a situação, né, não só a do Pedro, na nossa primeira situação problema, quanto agora da Thelma, envolve questões relacionadas à doença, né, principalmente lá do Pedro. E algumas doenças devem ser notificadas, tá? Aqui antes da gente trocar, né, de assunto, então, aqui a autonomia ela deve ser respeitada e o termo de consentimento livre e esclarecido é o documento que contém esse desejo real do trabalhador. Contudo, algumas situações devem ser impostos alguns limites, tá, que acaba extrapolando a questão da autonomia, como, por exemplo, casos de campanha de vacinação, de algum surto ou de alguma doença extremamente contagiosa que pode comprometer a coletividade. Então, tudo isso tem a ver com a questão ética e também com as doenças que devem ser notificadas, ou seja, doenças que precisam ter um olhar mais apurado com relação ao próprio contágio. E você, enquanto enfermeiro do trabalho, precisa ter consciência sobre isso. Quais doenças eu preciso notificar? Quais doenças eu tenho que ficar mais atenta em relação a contágio? Enfim, então, são informações extremamente importantes. Então, quando houver algum surto, existir uma chance muito grande de contágio, de contaminação, né, da própria transmissão da doença, os trabalhadores, eles precisam receber algumas vacinas, alguns tratamentos. Por quê? Porque isso tem repercussão para a vida das outras pessoas. E o fato de recusar, ele não está levando em consideração a saúde dos outros, né? Então, não é uma decisão que tem reflexo apenas individualmente, mas também no coletivo. Então, temos algumas doenças que precisam ser levadas em consideração, principalmente H1N1, né? H1N1, nós sabemos que tem fases endêmicas, tem vários surtos também, epidemias, e isso precisa ser controlado, principalmente porque nós sabemos que a transmissão é via aérea. Portanto, o que acontece? Nós estamos num ambiente fechado, num ambiente em que praticamente as pessoas passam no mínimo 8 horas no tempo de trabalho, o contágio é muito grande, a transmissão dessa doença é muito grande. Portanto, pode haver, então, vacinação com relação a H1N1, por exemplo. E aí os trabalhadores precisam receber, né? Caso eles se recuse, né, é preciso assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, mas ele precisa entender que é uma atitude que tem reflexo não individualmente, mas também no coletivo. Tá? Então, aí, essa questão da autonomia, a gente fica numa imparcialidade muito grande.
tá? E o enfermeiro do trabalho precisa precisa saber, então, analisar essa situação de uma maneira bastante complexa, tá? Mas quais são as doenças, então, que precisa de notificação? O que é a notificação, então, dessas doenças? Vamos adiante. Nos ambientes de trabalho, então, os controles de doença de notificação compulsória também deverão ser encaminhados à autoridade sanitária. Portanto, aluno, não é só nos ambulatórios, hospitais, clínicas que tem a responsabilidade de notificar as doenças. Os ambientes de trabalho também. Então, normalmente, quando acontece de uma empresa identificar alguma doença que deve ser notificada, ela deve procurar, né, deve encaminhar essa notificação para a Vigilância Epidemiológica Municipal ou a unidade de saúde mais próxima, para que medidas específicas devam ser tomadas para evitar a disseminação no interior da empresa, como o exemplo que eu dei, no caso da H1N1, tá? Mas quais são as doenças que devem ser notificadas? Existe a portaria 204 de 2016, que traz algumas doenças. Aqui não estão todas, tá, Lu? Nessa tabela, essa lista de doenças é muito maior, mas eu coloquei aquelas que pra gente tem maior representatividade, tá? Mas existem várias. Por exemplo, acidente de trabalho com exposição a material biológico deve ser notificado. Principalmente, e isso com certeza você vai ter que fazer, tá? Sendo enfermeiro de uma unidade, qualquer pessoa que se acidente, né, o técnico, ou se tiver campo de estágio um aluno, enfim, se acidentou com material biológico, perfurou com agulha contaminada, ou então, na hora de administrar o medicamento, qualquer que seja essa exposição, ou então foi aspirar um paciente, caiu secreção nos olhos, na boca, é um tipo de acidente com material biológico, então deve ser notificado. Acidente de trabalho, seja ele grave, fatal, em crianças ou em adolescentes, deve ser notificado também, tá? Isso muito em hospital, né? Com crianças e adolescentes. Agora, no caso das empresas, acidentes típicos, né, do próprio processo de trabalho, que seja grave ou fatal, deve ser notificado. Se houve necessidade de encaminhar esse trabalhador para ser atendido em uma unidade de saúde, isso precisa ser registrado. A dengue é uma doença que também deve ser registrada. A febre amarela, hanseníase, hepatites virais, HIV e AIDS, leptospirose, leishmaniose, sífilis e tuberculose. A raiva e a meningite também devem ser notificadas, tá? Como eu disse, essa lista é muito maior, eu coloquei aqui apenas algumas das doenças, as que mais aparecem, além da meningite e da raiva. Entretanto, aluno, existem algumas especificações com relação à notificação dessas doenças. Por exemplo, nota que em algumas doenças existem esse asterisco. E esse asterisco, ó, é com relação à notificação, tá? Essas doenças, então, acidente grave ou fatal, ou seja, que o paciente veio a óbito durante o processo de trabalho, deve ser notificado em até 24 horas, assim como a febre amarela e a leptospirose, tá? A dengue, ó, tem asterisco, mas ela não é de notificação no período de 24 horas, tá? Apaga aí. Portanto, essa notificação deve ser nesse prazo, porque se a empresa não fizer a notificação no prazo de 24 horas, ela pode receber multa, tá? Por que isso deve acontecer? Porque um acidente grave ou fatal tem uma repercussão muito grande, né? O trabalhador, ou ele vai ficar incapacitado, ou então, né, tem a falta desse paciente, ele foi a óbito. Então, o que aconteceu,
no processo de trabalho para que ele tenha falecido, né? Então, o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde precisa investigar. Febre amarela e leptospirose, né, são doenças que têm uma evolução rápida, principalmente a leptospirose, e as consequências são gravíssimas. A evolução é muito rápida e geralmente o paciente ele fica grave em muito pouco tempo, tá? E pode levar ao óbito. Por isso, da exigência de fazer essa notificação num prazo de até 24 horas, para que as medidas sejam tomadas, a investigação seja feita e evite a proliferação dessa doença e também avaliar caso a caso. As outras doenças e os agravos que eu mencionei devem ser notificados semanalmente. Então, tem até 7 dias úteis para serem notificados à Secretaria Municipal de Saúde. Então, acidente de trabalho com material biológico, a dengue, hanseníase, hepatite viral, a leishmaniose, sífilis, tuberculose, até 7 dias, tá? Lembra que eu falei da raiva e da meningite? Então, a raiva e a meningite, também considerando a gravidade dessas doenças, devem ser notificadas num prazo de 24 horas, tá? A raiva, nós também temos uma rapidez muito grande na evolução da doença, que pode levar também ao óbito, assim como a meningite. Lembrando que, dependendo da meningite, a transmissão é muito rápida também dessa doença, porque a meningite ela pode ser transmitida pelo ar. Então, é muito fácil de ser transmitida, principalmente quando se trata de ambientes fechados, como é o caso de algumas empresas, de alguns trabalhos. O que deve ser feito? É preciso, para fazer a notificação, preencher essa ficha aqui do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que nós conhecemos por SINAM. Esse aqui, ó, com relação à notificação da AIDS. E aqui você tem todas as informações com relação, então, ao paciente que recebeu o diagnóstico, tá? Cada ficha é relacionada a uma doença. Então, nós temos da raiva, da AIDS, da leptospirose, da leishmaniose, tá? E é disponível no site, então, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, tá? Mas a grande maioria dos serviços de saúde possuem essas fichas, então elas não precisam ser adquiridas de outra forma. Então, é uma ficha de notificação, né? Cada ficha, então, é respectiva a uma doença, deve ser preenchida toda vez que houver tanto uma suspeita quanto confirmação. Então, não tem a informação ainda concreta com relação à confirmação do diagnóstico, é apenas uma suspeita. Não interessa. Se é relacionada a uma doença de notificação compulsória, mesmo que houver apenas uma suspeita, deve ser notificado, porque a vigilância epidemiológica da região vai ser informada e a investigação vai acontecer, tá? Então, mesmo que houver suspeita, essa ficha deve ser preenchida. E qual o fluxo, então, dessa informação? O fluxo dessa informação é que nós temos principalmente as notificações realizadas nos hospitais, em unidades ambulatoriais de saúde ou unidades básicas, né, clínicas, ou também outras fontes como as empresas de trabalho. A ficha, então, essas informações devem seguir principalmente para a Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, a Secretaria do próprio município, que vai encaminhar para a Regional de Saúde e, na sequência, para a Secretaria Estadual e, então, chegar ao Ministério da Saúde para que essa informação ela seja divulgada a nível nacional e para que o Ministério da Saúde tenha compreensão dos casos, porque cada região tem a sua especificidade. Então, em algumas regiões existem já casos que são esperados,
né, por conta do próprio clima, ou então que já tem esse dado já como algo cíclico, né? Portanto, é preciso ter essas informações, porque de um ano para o outro, ou então de um mês para o outro, esses números podem se elevar e isso pode representar uma epidemia, por exemplo, né? Em uma região que às vezes não tem determinada doença, ou então se tem é um número muito inferior. Portanto, essas informações têm que ser repassadas e analisadas nacionalmente, tá? Vamos adiante, então. Então, quando a gente pode notificar pelo site do Ministério da Saúde? Notifica pelo site quando não conseguir realizar a notificação nem ao município, nem ao estado ou Distrito Federal. E é bem difícil você não conseguir fazer essa notificação em nenhuma dessas instâncias, né? Mas caso não consiga, ainda tem o meio de notificar pelo site do Ministério da Saúde para que essa informação seja repassada. Portanto, no nosso caso, o colaborador que se recusou a realizar os exames, antes trabalhava na indústria concorrente, né, em outro trabalho. E ele precisou se afastar depois que se internou para tratar uma pneumonia. Após o retorno desse trabalhador, ele foi demitido na empresa concorrente a que ele está agora. Portanto, o trabalhador ele ficou imaginando que, na época, os seus exames de retorno ao trabalho tivessem apresentado algum resultado ruim, mas não lhe disseram nada e, em seguida, teve que realizar os exames demissionais. Portanto, ele ficou 4 meses desempregado até conseguir o atual emprego nessa nova empresa, realizou novos exames na recente contratação, os admissionais, e, na verdade, ele estava com medo de fazer tantos exames e não entendia seus benefícios. E ele também tinha medo, porque se na empresa anterior ele havia sido demitido após a realização dos exames, ele ficou com medo de que acontecesse novamente. Então, nesse caso, faltou esclarecimento e faltou dizer a importância de se realizar esses exames, por isso que ele recusou. Então, às vezes, o que falta é apenas esclarecer, informar o outro sobre os seus direitos e seus deveres, para que ele possa aceitar se vai realizar ou não e tomar determinada conduta, né? Então, nesse caso, foi fácil entender a situação, mas na grande maioria não é tão fácil assim, então a gente precisa ter toda essa cautela. E se ele se recusar a realizar os exames, tem que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e ter consciência das suas próprias ações em relação a isso. Caso de epidemia, né, tem que tomar uma atitude coletiva. A pessoa não fez, então também assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e às vezes até aplicar uma advertência nesse profissional, porque ele não está tomando uma atitude que tenha repercussão só individualmente, né? E sim no coletivo. Portanto, nós finalizamos a nossa segunda situação problema e vamos para a terceira e última. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Aluno, até agora nós falamos de princípios éticos, ou seja, relacionados à bioética, falamos de doenças de notificação compulsória, espero que você tenha memorizado algumas dessas doenças, né, porque é importante que nós possamos saber sobre essas doenças, tá? E agora nós vamos falar de síndrome de burnout, por isso nós vamos resolver a seguinte situação-problema.
A Clara, ela trabalha em um hospital de referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas. Está passando por problemas financeiros e não está respeitando as folgas no trabalho. Ela assumiu diversos plantões na emergência de outro hospital para poder arcar com os seus atuais compromissos financeiros. Já faz um ano que ela está vivendo essa carga de trabalho extra e tem começado a sentir algumas sensações como enxaquecas, cansaço, sudorese, pressão alta, dores musculares, insônia e distúrbios gastrointestinais. O estresse que a Clara vive interfere diretamente na sua qualidade de vida, na sua produtividade e também nos resultados do seu trabalho. A sua saúde mental está abalada e a instalação da síndrome de burnout é visível. Portanto, quais atitudes devem ser tomadas pelos gestores da área onde a enfermeira trabalha? Ela deve relatar seu estado de saúde? Bom, o trabalho, o ambiente de trabalho, eu acredito que a grande maioria de vocês, ou se não tem nenhum trabalho, já arrumou algum emprego ou algo parecido. E nós sabemos que muitas das vezes a gente vive mais no nosso ambiente de trabalho do que com a nossa própria família, com os nossos amigos, porque acaba tomando um tempo muito grande. Quem nunca, acabou levando trabalho para casa, deixando de ficar, com seus amigos, deixando de fazer algumas coisas para fazer algo em relação ao seu trabalho, além dos trabalhos extras. Portanto, o tempo que a gente desprende para realizar o nosso trabalho é muito grande. E a gente acaba ficando imerso no nosso trabalho. E se a gente não perceber que pode estar fazendo mal para a gente, isso acaba se tornando uma doença, que é a síndrome do burnout, que é específica, é algo relacionado à ocupação, ao nosso processo de trabalho. Eu gostaria que você não confundisse com depressão, tá? Depressão é um outro diagnóstico que muitas pessoas recebem, e a depressão é uma baixa energia com relação a tudo na vida da pessoa. Então, ela não tem mais energia para realizar coisas que geralmente ela fazia, Ela deixa de ter alegria em situações que normalmente ela teria. E isso é com relação à vida. A síndrome de burnout, todos os sentimentos, todos os sintomas e os sinais apresentados pela pessoa é em relação ao processo de trabalho, tá? Então, muitas das vezes as pessoas têm síndrome de burnout, quando sai de férias, acabam os sintomas. Não tem mais insônia, não tem dores musculares, não tem nenhum sinal característico. Por quê? Porque ela saiu de férias, ela não vai ter que enfrentar o trabalho todos os dias. A energia dela com relação à própria vida se mantém. Agora, a depressão ela é uma baixa de energia em relação a todos os aspectos da vida da pessoa. E a síndrome de burnout é relacionada estritamente à ação do ato de trabalhar. Por isso que muitos dos sinais e sintomas aparecem momentos antes de você começar a trabalhar. Então, antes do plantão, a pessoa já começa a apresentar alguns sinais e sintomas, porque ela sabe que daqui a alguns momentos, daqui a alguns instantes, ela vai se deparar com uma atividade que para ela não é prazerosa. E, portanto, os sintomas aparecem, tá? Então, eu só quero que você consiga fazer essa diferenciação entre a depressão e a síndrome de burnout. Então, síndrome de burnout está relacionada diretamente ao processo de trabalho, tá? E alguns sinais e sintomas são muito característicos. Portanto, nós vamos adiante, eu quero que você me acompanhe. Como eu disse, o trabalhador, na verdade, ele passa cerca de 1/3 da sua vida. Gente, presta atenção nisso, tá? 1/3 da nossa vida nós passamos no nosso ambiente laboral. Portanto, o trabalho ele tem uma representatividade muito grande na vida de cada um de nós.
E o trabalho, ele pode afetar a saúde psíquica e até mesmo justificar ocorrências endêmicas de certas alterações de saúde, né? Então, principalmente os transtornos mentais e comportamentais, né, que têm causas variáveis, que caracterizam algumas doenças ligadas ao trabalho, mas essas doenças, né, principalmente essas mentais e psíquicas, elas são invisíveis, porque as alterações elas não conseguem ser mensuradas em exame simples, né, exame laboratorial. Portanto, é um processo bastante crônico e ele demora, né? A pessoa ela começa a apresentar alguns sintomas, mas a evolução da síndrome de burnout é muito lenta, né? E a gente só vai perceber quando ela se apresenta de uma maneira bastante crônica. Diferente, por exemplo, de algumas doenças que podem ser identificadas por exames laboratoriais, por um raio-x, por um ultrassom, né? A doença mental, ela demora a ser percebida, não só pela pessoa, mas principalmente pelos demais. Por isso que a gente precisa ter a sensibilidade da identificação e de conseguir fazer a caracterização dessas doenças, principalmente as mentais e as psíquicas, como é o caso da síndrome de burnout. Então, vamos adiante. Portanto, a higiene ocupacional, ela é muito importante nesse processo do reconhecimento, tá? Porque, além de ter o objetivo de reconhecer, tem também o objetivo de avaliar e controlar alguns agentes ambientais que estão presentes no ambiente do trabalho e que podem ser potenciais causadores de doenças e prejuízos à saúde dos trabalhadores e até mesmo da comunidade que se encontra no entorno da área de trabalho. A higiene ocupacional ela pode ser dividida em fases. Antecipação dos riscos, de que forma? Identificando quais são os fatores de risco e tentar fazer com que eles sejam minimizados ou então extinguidos, né? Fazer a identificação, né? O que pode representar um risco para o trabalhador? É a estrutura física? É o processo de trabalho? Então, identificar esses fatores de risco e tentar melhorá-los ou então eliminá-los. Fazer, então, esse reconhecimento, tá? Então, o reconhecimento é quando o risco já existe e a antecipação é evitar que um risco ele se apresente. A avaliação e, então, controle desses riscos. A higiene ocupacional, ela deve ser desenvolvida pela CIPA e pelo SESMIT, porque os objetivos são bem parecidos de ambos e evitar e minimizar os fatores de risco são atribuições tanto da CIPA quanto do SESMIT. Pois bem, aqui nós temos a síndrome de burnout. Mas o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é derivada de um jargão inglês que significa aquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia. Burnout também é explicada como o ato de queimar de dentro para fora. Quando a pessoa já não aguenta mais, ela se sente exaurida e ela explode, né, de dentro para fora. É o ápice, então, da falta de energia, da irritabilidade e da consequência, então, de estar diante de algo que lhe faz muito mal. A síndrome de burnout, ela possui algumas fases. E, como eu disse, ela acontece bem longo, todo o processo, a evolução da síndrome de burnout. Por quê? Primeiro, ela tem a fase de aviso. A fase de aviso é alguns sinais relacionados à fadiga emocional e a tédio. A pessoa fica entediada, não tem mais aquela vontade de trabalhar, ela se sente desmotivada. É o tédio. Mas tédio, né, essa desmotivação, a gente sempre tem em alguns momentos da nossa vida. Portanto, por isso que passa despercebido por muitos trabalhadores. A segunda fase é quando os sintomas eles começam a se apresentar de maneira moderada. Por exemplo, né, insônia, irritabilidade, a pessoa começa a se manter mais isolada, não quer muita interação com os outros colegas, mas que também é difícil de você
ter consciência de que pode estar relacionado ao trabalho, né? E às vezes a gente se mantém mesmo irritado, procura ficar isolado, então é um sintoma moderado. Já a consolidação pode levar até 1 ou 2 anos para a síndrome de burnout se consolidar de fato, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. A consolidação é quando a pessoa realmente está num processo de isolamento, não quer mais trabalhar, se afasta e pode até começar a usar substâncias químicas como álcool, medicamentos, cigarros, como medidas compensatórias. Tá? Daí já estamos na fase da consolidação. Portanto, além dos sintomas mencionados anteriormente, principais características estão relacionadas às dores musculares e também ósseas, bastante frequência, insônia, porque a pessoa fica extremamente agitada no sono, porque ela sabe que no outro dia ela vai ter que voltar no seu ambiente de trabalho e isso lhe causa muito sofrimento. Ela começa a ter perda de memória, irritabilidade. Esses sintomas começam a ser vistos individualmente, portanto, ela começa a sentir com baixa autoestima. Isso tem uma repercussão para a vida, acaba tendo um pouco de repercussão para a própria vida pessoal. Ela tem inquietação gastrointestinal, são pessoas que apresentam bastante diarreia, né? Ou então constipação bastante significativa. Dores de cabeça com frequência, taquicardia, né? A taquicardia, ela tem, enquanto momento crucial, momentos antes da pessoa entrar para o trabalho, né? Às vezes, a pessoa, ao chegar no ambiente de trabalho, na frente da empresa, já começa com taquicardia, sudorese, né? São sintomas clássicos de síndrome de burnout, porque ela está diante de um grande desafio para ela, que é o processo de trabalho. Então, a taquicardia, geralmente, ela se apresenta momentos antes do início do trabalho do colaborador. E aí nós temos algumas características, dimensões bastante clássicas da síndrome de burnout. Dentre elas, a exaustão emocional. Então, o sentimento de que os indivíduos já não têm mais condição de enfrentar os estressores os quais estão submetidos no trabalho. Então, ele sente que ele não é mais capaz de resolver situações que antes ele conseguia resolver com bastante, mesmo às vezes com dificuldade, mas ele conseguia resolver. Aqui, ele sente incapaz, né, de realizar essas atividades que normalmente ele conseguia fazer. A despersonalização, o próprio nome diz, né? Você deixa de ser quem você é, né? É o distanciamento afetivo e pessoal. Pode ser constatado pelo cinismo, então a pessoa acaba sendo cínica. Tem indiferença, ela acaba não tendo mais aquele carinho ou então respeito pelas outras pessoas, então passa a ser indiferente não só com relação aos clientes, mas com os próprios amigos e o próprio ambiente laboral, né? Então, a pessoa deixa de ser quem ela é, né? Então, ela passa a ter algumas atividades, algumas ações bastante negativas. E baixa realização profissional, aspectos negativos, incapacidade, ela não se sente nem um pouco incapaz de realizar o próprio trabalho, né? Não só situações adversas como na exaustão emocional, né? Eu vou encontrar alguns desafios, eu acho que eu não vou conseguir. Não, aqui na baixa realização profissional, ele não se sente capaz de exercer a própria função ao qual ele foi contratado, né? Ele deixa de sentir que ele tem um valor em relação ao trabalho executado e ao próprio cargo que ele ocupa. A doença de burnout, ela é considerada uma doença relacionada ao trabalho, tá? E está relacionada a transtornos mentais relacionados ao trabalho, tá? Há pouco tempo foi inserida, então, enquanto uma doença que deve ser
notificada, tá? E aí a gente vai notificar como transtornos mentais relacionados ao trabalho, assim como o câncer, lesões por esforços repetitivos e alguns distúrbios osteomusculares, bem como a perda auditiva induzida pelo ruído. Então, assim como a síndrome de burnout, essas doenças, elas têm relação direta com o processo de trabalho. Portanto, elas são doenças relacionadas ao trabalho, tá? Então, às vezes, um câncer de pulmão, por conta do próprio processo de trabalho, lesões graves de movimentos repetitivos, perda auditiva por estar diante de atividades com ruídos com volume extremamente elevado. Então, são doenças que acabam sendo desenvolvidas por conta do processo de trabalho, portanto, elas devem ser notificadas. Porque caso ela não exercesse a função que ela exerça, ela não teria desenvolvido um câncer de pulmão, ela não teria evoluído para perda auditiva e muito menos ter alguma lesão por esforço repetitivo. Então, a gente tem que compreender que essas doenças ocupacionais, elas têm relação com a atividade que exerce no trabalho. Caso ele não trabalhasse, né, por exemplo, alguns cânceres, câncer de mama, né, outros cânceres que pode não ter relação com o trabalho. São situações que, independente do trabalho, a pessoa iria desenvolver, ou por questões genéticas ou ambientais, né? Mas alguns tipos de doenças só são desenvolvidas por conta do processo de trabalho, portanto, são doenças relacionadas ao trabalho, igual a síndrome de burnout. Porque é o sentimento que a pessoa tem em relação ao trabalho, em relação ao próprio ambiente ocupacional. Se ele estivesse trabalhando em outro lugar, ou então não trabalhando, esses sentimentos não estariam presentes nessa pessoa. Entende? Entende a diferença entre desenvolver um câncer que não tem relação nenhuma com o trabalho e outra exclusivamente por conta do processo de trabalho? E mediante essas situações de doenças relacionadas ao trabalho, é necessário fazer a notificação. Então, vamos adiante. Então, nós temos, então, uma ficha exclusiva para a notificação dessas doenças. E no caso da enfermeira Clara, né, da enfermeira que tem passado por essa situação e tem apresentado sintomas característicos de síndrome de burnout, a supervisora dela notou isso, encaminhou ela para o setor de saúde ocupacional. Ela foi afastada por 15 dias para descanso. Nesse período, Clara se afastou dos plantões, antes, é claro, que ela cometesse algum erro em decorrência dessa situação. E, portanto, orientações psicológicas foram realizadas, bem como tratamento medicamentoso orientado pela psiquiatra, para que ela, então, tenha um acompanhamento médico e possa, então, resolver toda essa questão vinculada à síndrome de burnout apresentada por ela. Portanto, essa é a medida correta e você, enquanto supervisora, né, da equipe de enfermagem ou enquanto enfermeiro ou enfermeira do trabalho, precisa ter em mente que é necessário fazer a identificação dessa doença antes que qualquer outra consequência grave aconteça em decorrência disso. Assim finalizamos nossa terceira situação problema. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok?
Bons estudos! Tchau! Antes de participarmos do nosso quiz, do nosso Kahoot, eu vou provocar uma nova situação. Para provocar, então, uma nova situação, eu lanço esse questionamento. É ilegal solicitar exame de HIV no exame admissional? Sim, aluno. É ilegal solicitar exame de HIV não só para exames admissionais, como para qualquer outro tipo de exame relacionado à saúde ocupacional, de acordo com a portaria 1246 do ano de 2010, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No seu artigo 2º, essa portaria traz que não é permitido de forma indireta ou indireta nos exames médicos por ocasião de admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego, a testagem do trabalhador quanto ao HIV, tá? Então, não é autorizado, não é considerado legal para o Ministério do Trabalho solicitar esse tipo de exame, independente do tipo de exame que é. Se é no momento da admissão ou no momento da demissão, exames periódicos, mudança de função, não é permitido. É considerado ilegal. Porque para a empresa isso não interessa, né? Se existe alguém com HIV, não vai ter repercussão para o processo de trabalho. E isso pode ser utilizado como uma medida discriminatória. Por isso que é proibida a solicitação desses exames. No caso da nossa primeira situação problema, o que aconteceu é que o trabalhador ele procurou pelo serviço inúmeras vezes e o médico solicitou esse exame provavelmente por autorização do próprio paciente, às vezes porque havia suspeita, então, de que que o exame pudesse vir positivo e provavelmente foi autorizado pelo colaborador a solicitação desse exame e por isso foi solicitado. Mas caso contrário, não é permitido que esse tipo de exame, no caso do HIV, seja então solicitado pela empresa, ok? Então vamos agora participar do nosso Kahoot.
Nós já temos 94 participantes. Êêê! Então, nós vamos começar. Estou bastante feliz que nós temos tudo isso e, portanto, ó, tem gente entrando. Pessoal, só não esquece de colocar o polo de vocês, tá? Daí é fácil saber de onde vocês estão falando, tá bom? Vamos, então... pessoal, eu gostaria de pedir respeito, tá? Então... por favor, não coloque nenhum nome inapropriado, porque senão eu vou ser obrigada a parar o jogo, tá? Eu não acho justo nem com vocês e nem comigo, ok? Espero que isso não se repita. Vamos adiante. Vamos à nossa primeira pergunta. Qual princípio bioético preza pela igualdade de tratamento? É o princípio da beneficência, da justiça, da autonomia ou da não maleficência? Qual princípio bioético preza pela igualdade de tratamento? Vamos lá. 37 pessoas acertaram. Então, o princípio bioético que preza pela igualdade de tratamento é a justiça, tá? É a questão, então, de levar em consideração que todo mundo deve receber o mesmo tipo de tratamento. Bom, então a Flávia, do Paraná, ficou com 858 em primeiro lugar. O Robson, do Pará, com 786. A Manu, de Vacaria, com 757. O Juan, a Simone, de Vacaria, também, com 743. Então, esse ficou o nosso pódio. Vamos para a nossa segunda questão. Qual doença a seguir deve ser notificada em 24 horas? Tuberculose, sífilis, hanseníase ou leptospirose? Qual doença a seguir deve ser notificada em 24 horas? Vamos lá. 44 pessoas acertaram. A doença que deve ser notificada em 24 horas é a leptospirose. As outras, a tuberculose, sífilis e hanseníase, devem ser notificadas, mas semanalmente, tá? Não num prazo de 24 horas. Bom, a Manu assumiu a nossa primeira posição, a Manu de Vacaria, com 1.644 pontos. O Robson mantém no nosso pódio, o Robson do Pará, com 1.644. O André Santos, com 1.610. O Odenir de Coxim, Mato Grosso do Sul, com 1.598. E esse polo, o EAD, com 1.598 pontos. Vamos para a nossa terceira questão. Qual doença a seguir não necessita de notificação compulsória? Leishmaniose, talassemia, dengue ou febre amarela? Qual doença a seguir não necessita de notificação compulsória? – 54 pessoas acertaram. A única doença aqui que não precisa de notificação compulsória é a talassemia. A leishmaniose, a febre amarela e a dengue precisam ser notificadas. O nosso pódio ficou com o André Santos, que assumiu agora a primeira posição com 2.601 pontos, seguido da Manu de Vacaria com 2.599 pontos, o Odair de Coxim com 2.562, o Matheus, de Pirapora, com 2.495 e o EAD com 2.494 pontos. Quarta e última questão. Qual sintoma a seguir não é característico da síndrome de burnout? Taquicardia, irritabilidade, insônia ou sonolência? Qual sintoma a seguir não é característico da síndrome de burnout? Olha só, 73 pessoas acertaram. O único sintoma aqui que não é característico da síndrome de burnout é a sonolência. A taquicardia, a irritabilidade e a sonolência são sintomas característicos da síndrome de burnout. Praticamente quase todo mundo acertou. Parabéns para todo mundo.
O nosso pódio, então, ficou com a Manu de Vacaria, com 3.661 pontos, o Matheus de Pirapora, com 3.566 pontos, e o Odenir de Coxim, com 3.558. Eu quero agradecer todo mundo que participou. A grande maioria acertou quase todas as questões, né? A grande maioria sempre esteve ali respondendo corretamente. Gostaria de parabenizar a participação de vocês e agora eu fico disposta a alguns questionamentos relacionados a essa teleaula ou então assuntos que a gente já abordou anteriormente. Até o momento não tivemos nenhuma dúvida ou questionamento, portanto eu me despeço aqui e eu te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!